Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restituirá o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Em outras palavras, ele ficou indignado porque o seu coração ainda estava soberbo, porque ele era um homem poderoso. E ele disse assim: ele mandou eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não são porventura Abana e Farpar rios melhores do que o Rio Jordão? O Rio Jordão era um rio lamacento naqueles dias. O Rio Jordão era um rio que ele tinha momentos que estava cheio e momentos que ele estava um pouco mais seco, mas era um rio que havia lama nele, era um rio lamacento. Por isso ele não queria mergulhar naquele rio, mas era naquele rio que o milagre ia acontecer na vida de Naamã. Aleluia, glória a Deus. Aquele rio ali, irmão, era aquele rio que ia ser instrumento de purificação para Naamã. Ele tinha que mergulhar apenas 7 vezes. Sabe o que significa, irmão? Que Deus estava trabalhando no coração de Naamã. Ele precisava se humilhar perante o Senhor. Irmão, a bênção de Deus só vem quando a gente se humilha diante de Deus. Quando a gente se humilha. A Bíblia diz que Deus, ele não habita com os soberbos, mas Deus se agrada de um coração humilde e quebrantado de coração. Quando a gente começa a se humilhar na presença do Senhor, a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Glória a Deus. Olha só, irmão, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Às vezes a gente se humilha para o ser humano, e o ser humano, ele, em vez de nos ajudar, ele nos humilha mais ainda. É verdade. Não é isso? Mas quando você se humilha diante de Deus, glória a Deus, alguma coisa acontece na sua vida. Verdade. Aleluia. As coisas não é mais a mesma. Glória a Jesus. Mas Deus estava trabalhando no coração desse homem. Mas ele tinha que mergulhar quantas vezes? 7 vezes. E ele se retirou. A Bíblia diz que um dos seus servos de Naamã disse assim: meu senhor, ele não falou uma coisa tão simples. Ele disse assim: mergulhe 7 vezes é uma coisa pequena, é uma coisa simples. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que ele deu ouvidos ao seu servo. E ele foi mergulhar 7 vezes. Sabe o que significa, irmão? Ele mergulhou uma vez. Eu imagino quando ele mergulhava, ele se levantava e ele olhava para a pele dele. Mas ele ainda tinha que mergulhar quantas vezes? 7. Ele mergulhava uma vez, ele mergulhava 2 vezes, 3 vezes.